a gente vai falar de dor lombar, né? Dor lombar é super prevalente. A dor lombar até entre 80% e 90% das pessoas vão ter pelo menos um episódio, né? Ao longo da vida. Eu diria, assim, que é até próximo dos 100%, né? É difícil a gente achar uma pessoa que nunca teve, né? E há muitas perdas. A dor lombar é a principal causa de incapacidade nos Estados Unidos hoje, incapacidade temporária. Então, ela leva também a muita perda laboral, a muito absenteísmo do trabalho, muitas perdas financeiras, além de todas as questões que a gente já sabe, né? Muitos custos para o sistema de saúde, além de todas as questões que a gente já sabe que envolve a dor crônica, né? A ansiedade, depressão, os problemas do sono, etc. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as causas de dor lombar. O que causa dor lombar? Muito bom. Para quem não sabe, quando fala dor lombar, é que as pessoas não entendem, essa live aqui é mais para as pessoas de casa. Então, não profissionais da área de saúde. Dor lombar é aquela dor que está entre a última costela das costas e vai até a última prega glútea. Toda dor nessa região é chamada de dor lombar, lombalgia. Quando essa dor que nasce na lombar e desce para a perna é chamada de lombociatalgia. Mariana já trouxe vários dados interessantes. Entretanto, eu vou chamar a atenção aqui para a dor lombar crônica, aquela dor lombar que fica por um período superior a 3 meses. Isso é uma das principais coisas que a gente tem que fazer, né? Assim, classificar a dor primeiro como aguda ou crônica, né? Antes da gente começar a falar das causas, né? Porque a dor aguda, ela tem um propósito de alarme. A dor aguda é aquela que tem menos de 3 meses, aquela dor que geralmente está associada a uma lesão, e a dor crônica é quando já perdeu essa característica, né? Então, a dor crônica, ela se torna uma doença, aquela dor que geralmente tem mais de 3 meses. A dor que está associada à sensibilização central. Então, a dor crônica é a primeira coisa a classificar isso, né? Entre dor aguda e dor crônica. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre algo que é super importante, que é a característica da dor. A gente classificar a dor em nociceptiva, nociplástica e neuropática, também é super importante. Tem que partir daí, né, doutor André? Eu estava aqui pensando. Mas é isso mesmo. Aí você vai vendo que... Só que ia chamar boa noite. O que eu ia chamar a atenção é que as crônicas, a grande maioria delas, a literatura traz um dado aí de 80%, mas vamos botar em média de 80%, são chamados de dor lombar mecânica comum. Ou seja, aquela que, ou lombalgia inespecífica. Ela não tem uma causa específica que de fato é o diagnóstico, é a causa principal da dor, digamos assim, né? Fico ficando buscar aqui alguns termos para deixar mais claro, ou seja, nas dores lombares você não tem aquela causa específica, tipo, é uma dor da artrose, é uma dor da hérnia, é uma dor do músculo. 80% você não tem essa capacidade de dizer qual é, de fato, a causa da dor. Ela é chamada de dor lombar mecânica comum. Outra questão que eu acho que é muito válida, inclusive hoje eu recebi um paciente, hoje eu recebi um paciente dor lombar. Ele estava com dor há 5 meses, geralmente a gente recebe com 3, 4 anos. E aí, dentre as causas que me deu a cabeça aqui, ele estava com uma entesite dos interespinhosos. E acaba rodando muito, e como as imagens, as ressonâncias não chamam muita atenção para isso, acaba que passa batido. Então, aí o que a gente faz? Palpa ali entre os processos espinhosos, tem um ligamento. Esse ligamento seria tipo uma cordinha que une e mantém os ossos firmes e seguros e estabilizados. Ele na academia, a história é na academia foi malhar uma extensão de perna, aquele que chuta para o peso, e ele sentiu uma dor na coluna, e examinando, palpando, ele tinha uma dor muito importante no interespinhoso. E ali você fez um bloqueiozinho anestésico e a dor melhorou, ou seja, possivelmente é uma entesite de interespinhosos, mas o exame
de imagem não falava nada disso, né? Que eu acredito que nós vamos estar comentando para frente, a importância de fato do exame de imagem no diagnóstico da dor lombar. É muito pobre, né? Eu acho que assim, você até foi um pouco mais na frente, né? Eu acho que voltando Eu um fui, pouquinho. é porque eu estava viajando aqui. Eu Tive acho a que voltando cabeça. um pouquinho no que a gente estava falando, né? Porque a dor lombar específica, hoje, ela é como dor nociclástica, né? Então a gente tem que voltar na classificação. A primeira coisa, para quando a gente tem um paciente com dor lombar, quando né, alguém tem dor lombar, é classificar entre aguda e crônica. E depois entender a classificação maior da dor, a classificação da característica da dor, que é a classificação a classificação maior da dor, que é nociceptiva, neuropática ou nociplástica. O que é isso? Nociceptiva é aquela dor que é geralmente associada à ativação dos receptores. Então, a gente vai ter uma lesão, a gente vai ter um componente inflamatório. Que é a dor mais comum, né? A dor quando a gente tem um trauma, né? A dor quando a gente corta um dedo. Essa dor, ela é prioritariamente nociceptiva. A gente vai ter a dor neuropática, que é a dor do nervo, que é a dor associada à lesão de nervos, né? Lesão do sistema nociceptivo, então, dos nervos, né, de uma forma geral. Então, por exemplo, aquela dor que é a da ciatalgia, que é aquela dor que vai para a perna e tal, tem essa característica, dor em choque, dor em queimação. E essa dor que você falou, que é a dor mais comum, né, a dor lombar mais comum, que é a dor lombar inespecífica, que hoje ela é entendida como uma dor nociplástica. Então, o que é isso? É uma dor que está associada a uma alteração da percepção da dor, né? A gente, como se fosse a fibromialgia, como se fosse a enxaqueca, então a gente tem uma alteração dessa sensibilidade da dor. Então, o paciente é como se o paciente sentisse mais dor que uma pessoa que não tem dor e ele modulasse mal a dor também. Então, ele não consegue mais parar a dor dele, né? Os sistemas de mediação da dor dele não funcionam tão bem. E por que essa dor é tão importante? Né? Essa dor nociceptiva, essa dor inespecífica? Porque ela é a mais comum. A gente vai falar das causas específicas de dor, mas a gente tem que sempre ter em mente que hoje a gente tem essa causa mais específica, que é essa alteração da sensibilidade da dor, que é a dor inespecífica. E essa dor inespecífica ela é tão assim importante, né? É tão legal isso a gente entender, que ela é mais afetada pelos fatores psicossociais do que pelas lesões. Então, geralmente você não consegue encontrar uma lesão, você não consegue achar nada específico relacionado a ela. Muito mais importante são os fatores psicossociais. Então, muito mais importante é o estresse crônico que esse paciente às vezes tem. Isso tudo, às vezes, é mais importante, muito mais importante do que qualquer lesão que ele tenha. Né? E isso é uma coisa que você comentou agora, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente. A gente tem muito pouca correlação, e isso é super forte na dor lombar. Tem muito pouca correlação entre os achados de imagem e a dor lombar do paciente. É super comum a gente encontrar no consultório, a gente escuta isso todos os dias. O paciente, às vezes, com uma dor lombar axial, por exemplo, que é essa dor lombar que é só nas costas, que não vai para a perna. Ah, mas eu tenho 3, 4 hérnias de disco, né? Eu tenho 3, 4 compressões de raízes nervosas. E isso não tem muito a ver com essa dor que é axial, que é só na coluna. Então a gente vê muito isso. Por isso que é tão importante a gente fazer essa classificação entre o que é dor neuropática, o que é dor de nervo, o que é dor de receptor, né, de nociceptores, e o que é essa dor nociplástica, que é essa alteração do sistema de percepção da dor. Então isso é fundamental, a gente tem que começar por aí. Muito bem. Na prática, eu vou dando meus pitacos. No fundo, para mim, tudo é nome que vai se dando, para tentar tornar as coisas mais simples. Mas, no fundo, não é bem assim. Ou seja, acaba que há uma mistura. Né? Ou seja, um paciente que ele tem uma dor crônica, sim, ele tem ali algum processo de lesão. Nossa, esse plástico. Eu falei errado agora. Falei Eu errado. acho que você deve ter querido falar nociceptivo. Exato. Ou seja, nós temos aí um processo com dor crônica, ou seja, ele vai ter ali um processo nociceptivo. Ele tem alguma lesão, de fato, sim, né, crônica, ele tem ali alguma inflamação crônica, ele tem uma alteração do sistema de condução dessa dor também, pelo processo crônico, onde entra a parte nociplástica, e há também os componentes neuropáticos dessa dor. A abordagem que
eu acho que é a parte mais complexa do negócio. Ou seja, você entra ali pensando em um componente nociceptivo, é onde a gente faz muitas nossas proloterapias, ou os bloqueios e etc., que é, por exemplo, num paciente que tem uma instabilidade lombar, que é muito mais comum do que se imagina, em que se faz a proloterapia nas últimas articulações, nos ligamentos lombares, nos ligamentos sacrais, buscando dar mais estabilidade, que vai estimular ali uma melhora da estrutura em si. Também você faz alguns procedimentos para melhorar essa parte do que se chama nociplástico, que às vezes uma peridural sacral com uso que é a proloterapia neural, que a gente usa glicose em baixa concentração. Mas também você pode aí também pensar na dor neuropática, a gente também faz isso, esse tipo de procedimento, que é esse bloqueio. Além disso, pensando em nociplástico também e neuropático, nós vamos ter aí também a possibilidade de fazer um bloqueio simpático venoso que tem a finalidade ali de dessensibilização desse mecanismo de condução da dor. No fundo, eu acho que junta tudo numa cumbuca, e quanto mais crônico vai ficando, mais nome você vai dando para isso. Mas, sim, acho que nessas dores que acho que de 2 anos para cá que foi criado, cunhado esse termo de nociplástico, né? Se eu não me engano, 2, 3 anos, que vai dando mais nome do que tem no nosso dia a dia. E em 15% dos casos, a gente vai ter as alterações específicas, né? Que são as causas específicas de dor. Também é importante. Então, se a gente for pensar, a gente pode ter dor que vem das articulações da coluna, entre as vértebras da coluna, entre os ossos da coluna. A gente pode ter dor que vem do disco intervertebral, que é aquela esponjinha, né, que absorve o impacto da coluna vertebral que fica entre um osso e outro. A gente pode ter dor, como o doutor André falou, das entes, dos ligamentos que são associados. A gente pode ter dor dos músculos, que é super comum. Até 95% dos pacientes com dor crônica eles vão ter dor miofacial associada e muitas vezes a dor miofacial ela é super importante, ela é um componente super importante da dor. Então, às vezes você tem, ela é geralmente secundária, né? Então, às vezes você tem uma dor ali que vem das facetas, das articulações entre as vértebras, mas o que incomoda mais o paciente é a dor miofacial. É a dor que está associada à musculatura, que é aquela dor de contração, aquela dor que trava, né? Aquela dor que todo mundo já sentiu alguma vez na vida, né? Que é o mais comum da gente encontrar. Então, essa articulação sacroiliaca também, que é a articulação da bacia com a coluna, todas essas articulações, todas essas estruturas podem ser fonte de dor. Então, é super importante a gente diferenciar uma dor da outra, e isso a gente consegue através da conversa com o paciente, através do exame físico do paciente, diferenciar qual que é a estrutura que está vindo aquela dor, a estrutura principal de onde vem a dor, porque geralmente a gente tem uma combinação, né, entre as estruturas, como o doutor André falou, e identificar para a gente conseguir realmente fazer um diagnóstico preciso para a gente conseguir tratar. Se a gente não souber, é muito difícil de tratar. Porque sabe o que, assim, Mariana, quando fala que essa dor é nociplática, é um problema dos nociceptores e do sistema de condução, etc., aí torna o negócio mais difícil em termos pensando em tratamento, entendeu? Porque, tipo assim, se ela é um problema do receptor, o que eu vou fazer? Somente vou dar um medicamento? Ou vou fazer só um BSV? Não, não é bem assim. Por isso que acaba que a gente pega esses pacientes que, de fato, a maior parte é nociplástico, como tá na modismo aí de falar, e eu acho que é por aí mesmo, mas você pega a maior parte deles, você acaba fazendo as coisas. Você vê ali, você tem uma faceta com problema, você tem ali um disco com problema, você tem ali uma instabilidade, você tem ali um ligamento com problema. Então, eu vejo que as coisas são mais complexas do que nomes. É isso que eu quero deixar mais claro assim. Aí você gosta de classificação? Aí abri aqui um slide aqui de classificação. Que aí esse slide ele traz a seguinte parada que às vezes é bom a gente ter esse norte aqui que nos acaba nos ajudando no segmento. Mas você pega aí 80, 90% das causas de dor lombar são dores mecânicas. Que aí tem as causas desconhecidas, que é o que a gente está falando, que são as mecânicas comuns. Mas aí você tem também doenças articulares, que é mecânica, fratura vertebral, que é mecânica, deformidade congênita, que é mecânica,
espondilose, que é mecânica, instabilidade lombar, que aí estudos mostram que ainda a estabilidade é muito mais comum do que está trazendo esse estudo aqui. Você tem as causas neurogênicas, que é o que a gente estava comentando, a hérnia de disco, a estenose de canal e por aí segue, a fissura do disco, que o disco, imagina uma estrutura redondinha que funciona como um amortecedor, e eles são várias camadas, as camadas internas elas não têm, digamos assim, elas não são inervadas, as externas são, e quando vai havendo ruptura dessas camadas, o material que está dentro do disco, ele caminha para as camadas externas, onde começa a gerar mais dor. Aí você tem também as condições não mecânicas, que é uma neoplasia, uma infecção, as artrites, de 1 a 2%. E não pode esquecer que a dor lombar, entre a 12ª costela e a última prega glútea, muitas vezes não são de estruturas ligadas à coluna, são dores viscerais. E não pode esquecer dos outros casos, 2 a 4%, de dores, por exemplo, uma própria fibromialgia. Ou seja, aqui você pega um apanhado de quase todas, das principais patologias envolvendo ali na dor lombar. Ou seja, se você tem uma dor lombar, você pode cair em alguma dessas coisas aqui. Você falou duas coisas que são super importantes aí, né? Que a gente não falou, que são os red flags também, né? Que estão os sinais de alarme. Então, assim, é super importante a gente entender que tem algumas dores que também precisam de investigação, que é comum, às vezes, a gente vê os pacientes no consultório, que tem uma dor tem 1 ano, igual você falou, igual essa daí tem 5 meses, e também não é que a gente não precisa investigar, né? Então, assim, o paciente que tem febre precisa investigar, o paciente que perdeu peso precisa investigar, o paciente que tem dor e tem menos de 20 anos, ou o paciente que nunca teve dor e começou a dor agora com mais de 50 anos, o paciente que tem incontinência fecal, incontinência urinária, o paciente que tem anestesia perianal, anestesia na região do períneo, o paciente que tem impotência sexual. Então, assim, tem alguns sinais de alarme que a gente precisa investigar que podem ser sinal de coisas mais graves. E uma coisa que você falou também é a questão das dores viscerais, né? Que a gente tem dores que estão associadas aos órgãos internos que podem se manifestar na barriga. Eu até contei numa live anterior aqui uma paciente que eu tive que foi o contrário, uma paciente que tinha um ponto gatilho nas costas, mas que ela referia dor na região abdominal, região ali da musculatura abdominal, e ela estava sendo tratada, tinha sido investigada com colonoscopia, endoscopia, tomografia de abdômen, tomografia de pelve, ressonância, tudo que você puder imaginar, até aquela câncer engolido, porque as pessoas achavam que o problema dela estava na barriga e era um ponto gatilho da coluna. Então, assim, a gente precisa realmente investigar o paciente, né? Examinar bem o paciente para saber o que é realmente da coluna, o que é da barriga, né? O que merece investigação ou não. O que merece realmente a gente investigar com exame de imagem ou não. Então, isso também a gente tem que estar super... Além das red flags que você falou, também existem as yellow flags, que são as bandeiras amarelas. E elas indicam o quê? A maior chance de recorrência de dor lombar. Então, você agora presta atenção aí. Se você se enquadra nisso. Se você se enquadra nisso e tem dor lombar constantemente, abre seus olhos. Porque agora eu vou abrir outras possibilidades que tem que ser tratado junto com essa dor. Ou seja, vamos entender por que essa dor lombar não melhora. Aí tem as yellow flags, que diferente das bandeiras vermelhas, que são as red flags, as bandeiras vermelhas indicam o quê? Pô, tem um sinal iminente ali de um grande problema. As red flags sugerem problemas psicossociais. E quais são essas questões que indicam que você tem uma grande chance de recorrência de dor lombar e ter um problema psicossocial? Aquela pessoa com humor deprimido, pessoa triste, e com pensamentos negativos. Aquele pensamento, pô, nada que eu faço vai dar certo, já vem correndo há tanto tempo, isso aí não é legal. As crenças da pessoa. Esses carimbados aí, tá bom. Os tratamentos prévios que não adequados às práticas. Indício de recompensa, tipo, aquela pessoa que tem uma dor e essa dor traz para ela também coisas boas. Você vai falar assim, não, André, não existe possibilidade de trazer coisas boas. Sim, a dor traz coisas boas para algumas pessoas. Pode ser inconsciente isso, viu? Por exemplo, tem atenção maior do marido ou da esposa, tem atenção maior dos filhos,
tem uma possibilidade de aposentadoria. Tudo isso são questões que são ganhos devido à dor. Tudo que você ganha por ter dor é aí uma recompensa pela dor. Então, se existe recompensa pela dor, isso deve ser avaliado. Porque isso pode ser algo que perpetua na dor. Aquela pessoa que trabalha num lugar que não tem satisfação. Isso é outra questão que também é uma causa de recorrência de dor. Aquele trabalho pesado, aquele trabalho direto e com poucas horas de lazer, ou seja, aquela situação em que a pessoa não tem uma qualidade de vida adequada, ou seja, ela não divide bem o seu tempo. E a falta do suporte familiar, que também acaba sendo também ligado àquele negócio de chamar um pouco o ganho secundário. Ou seja, nós precisamos, que na realidade não é ganho secundário, eu já começo a achar que é ganho primário, assim, sabe? Ou seja, secundário de quê, mano? É ganho primário. Tem gente que tem um ganho primário, ou seja, é mais importante o ganho do que de fato a dor, né? Então, isso tudo são coisas que tem que ser pensado e avaliada. Na definição, como a gente agora também, aqui vi que tem alguns colegas da área médica e outros colegas da área da fisioterapia, é importante ter isso em mente, porque em cima disso, você faz a sua abordagem terapêutica. O que isso quer dizer na prática? Cara, o paciente ele tem isso, essas possibilidades. É importante ele entender a importância disso no tratamento, para que a gente comece tratando sim a dor, mas adjunto a esse tratamento e talvez com mais enfoque nesses ganhos possíveis que existam, que não são assim ganhos, como estou vendo aí já reclamando, aí, mas acaba sendo de forma secundária, entende? Ou seja, não é aquela situação em que esse é o principal motivo para eu ter dor. Não, eu tive dor. Nós temos pacientes na clínica. Eu já tive paciente assim. A Mariana, ela até esse tempo atrás, ela veio falar comigo que chamou a atenção dela, mas eu já tenho isso. Eu falei assim, isso nem é tão assim. Eu tive uma paciente. Eu vou falar da minha paciente, da primeira experiência que eu tive. Foi há mais ou menos 9 anos no consultório. Essa paciente, ela tinha uma osteonecrose de cabeça de fêmur. Se eu não me engano, era isso. E ela tinha uma dor nesse quadril, essa articulação coxo-femoral, desde os 8 anos de idade. Ela chegou para mim ela tinha uns 60 anos. Então, é uma vida de dor. E aí foi evoluindo, ela acabou evoluindo com a sacroileite, etc. E o que foi feito nela nessa época? Foi feita uma denervação da sacroiliaca, ou seja, destruído ali os nervinhos da sacroiliaca. Foi feita uma denervação do quadril, destruídos os nervinhos também do quadril, ou seja, ficou ali sem inervação, ficou ali sem conduzir os estímulos para o cérebro e o cérebro identificar que ele tinha um problema. Essa paciente ficou sem dor. E ela me procurou 20 dias depois, 30 dias depois, desesperada de fato, por ela estar sem dor. Na cabeça de uma pessoa, ela tem 60 anos de idade. Parece loucura isso, mas não é. Ela viveu 52 anos com a dor. A dor era a grande parceira dela, teoricamente. Esse tempo com dor, a gente precisou de fazer um trabalho com um psicólogo para que ela aceitasse viver sem dor. Igual ela tem uma porrada de outros. A Mariana teve um caso similar a esse no final do ano passado, no início desse ano. Ela me procurou e falou assim, não acredito que tem isso não. Eu falei, isso aí chamou muita atenção porque aquela pessoa que tem dor há muito tempo se retira, às vezes precisa de um tratamento junto ao psicólogo para aceitar isso aí e aprender a viver sem. Porque acaba que essa presença foi tão contínua que hoje viver sem ela acaba sendo complexo. É super comum, né? Igual assim, a gente teve pacientes aqui falando, não, imagina se eu vou ter isso, mas às vezes a pessoa nem percebe, né? Porque assim, claro que tem pessoas que têm ganhos secundários óbvios, né? A gente sabe que isso acontece. Agora tem gente que às vezes não percebe os ganhos secundários, né? E tem que trabalhar isso mesmo, que é igual o André falou, às vezes são coisas mais sutis, tipo a atenção do marido, a atenção dos filhos, né? Não necessariamente é um ganho secundário financeiro, né? Como algumas pessoas têm, ou de aposentadoria e tal. Ou então tem isso também, né? A pessoa às vezes se identifica tanto com a dor que ela perde a referência, porque ela só sabe viver com dor.
o referencial dela é aquele, né? Então, a gente tem que avaliar isso também, isso é uma realidade. E isso que você falou também, André, é muito do que eu estava comentando antes, né? Que a gente entende hoje que esses fatores têm uma importância maior na dor, para dor inespecífica, os psicossociais, do que a própria biologia, né? Isso é mais importante para dor lombar inespecífica do que a própria biologia, esses fatores psicossociais. Então, a gente sempre tem que abordar. Então, também fala muito do que a gente sempre comenta aqui, né? Que é fundamental que a gente trate sempre a dor crônica e a dor lombar, que nós estamos conversando hoje, com uma equipe multi, né? Não tem como, né? É super comum, às vezes, a gente encontrar os pacientes aqui no consultório, querendo que a gente faça um bloqueio e tal, e achando que a dor vai resolver. É muito difícil a dor resolver só com bloqueio, né? Muito difícil. E a gente tem que abordar essas questões também. Então, assim, os procedimentos, os bloqueios, eles têm uma importância fundamental e eles ajudam muito, mas resolver é muito difícil. Uma outra coisa que a gente não comentou agora também é que a gente tem que entender também as causas desse corpo que estão mantendo essa dor lombar também, né? Porque, assim, às vezes a gente tem um gatilho, a gente tem um desencadeante, a gente tem uma lesão, mas o que está mantendo aquela dor, né? O que está contribuindo para a manutenção daquele processo? Então, a gente também tem que entender como é que está o estresse, né? A saúde mental, a gente tem que entender como é que está o sono, como é que está o intestino, como é que está a inflamação crônica, como é que está o estresse oxidativo, tudo isso é importante a gente manter. A gente tem que pensar por que esse corpo está inflamando, né? Então, você comentou que, esse paciente que eu atendi hoje tem antesite e tal. Então, por que a gente está tendo essa inflamação? Por que esse corpo está inflamando? Por que o corpo não está conseguindo regenerar? Por que o corpo não está conseguindo mandar aquela inflamação para frente? Por que o corpo não está conseguindo resolver essa inflamação? Então, isso é super importante também a gente abordar. Foi exatamente essa conversa que eu tive, porque ele já era um senhor de 72 anos, né? E a questão dele era exatamente essa. Pô, eu tive uma crise de dor lombar há uns 10 anos. E eu fui ali no osteopata, fiz umas papapá e fiquei jóia. Falei, legal. Agora eu tive uma dor e essa dor não melhorou. Falei assim, pô, vamos ver. A pergunta que você deve fazer, que é o que a gente faz aqui sempre, cara, eu tenho uma dor. Essa dor não melhora, por que ela não melhora? O que está faltando? E eu costumo repetir isso sempre. Avalie a sua saúde biológica, a sua saúde espiritual e a sua saúde mental. Em alguma dessas áreas, possivelmente há algum problema que não está permitindo a evolução dessa melhora, dessa condição para uma melhora total. Porque se você tem um problema metabólico, ou um problema, por exemplo, um problema hormonal, uma inflamação sistêmica, cara, como é que o seu corpo vai sarar um machucado se o seu corpo está inflamado? Fica difícil. Como é que o seu corpo vai sarar um machucado se os hormônios que sinalizam para ele que tem que sarar o machucado estão descompensados? É difícil. Isso aí é uma outra questão de extrema relevância e que deve ser abordada assim. Como a gente estava falando aqui anteriormente, como a gente avalia isso de um modo geral? Pelo menos eu. Na clínica eu tenho a oportunidade, que eu sei que os colegas, de um modo geral, ainda estão para desenvolver, que é você aplicar questionários. Esses questionários, eles são muito válidos, porque ele nos permite ter uma visão muito ampla desse paciente. Então, você chega na clínica, o que acontece? A consulta é só com o médico? Não, você passa por uma pré-consulta, ou seja, antes da consulta, você passa por uma avaliação de um outro profissional da equipe. A Gilvânia, por exemplo, que está aqui na live. Beleza. Nessa outra avaliação, além de coleta da história, de uma visão do fisioterapeuta, aplica-se o questionário. Nesse questionário, você tem uma noção de como está a saúde mental, de como está a saúde física, como é que está a disposição, como é que está a dor. E tendo isso em mãos, fica muito mais fácil você evoluir para um tratamento. Você olha lá, o paciente ele tem uma dor muito importante e o problema físico importante. Pô, a saúde do cara mental é ótima, a vitalidade é ótima, o aspecto social é ótimo. Cara, esse paciente é muito mais dor do que qualquer coisa. Então, esse paciente, o que eu vou precisar dele? Uma equipe de físio, óbvio, para reabilitá-lo, e eu posso ir tranquilamente para os bloqueios, porque a chance dele responder ao tratamento com intervenção é muito boa. Agora, eu olho um outro paciente, o cara está indisposto, a saúde mental lá embaixo, uma dor moderada,
e a saúde social lá embaixo, e a capacidade física lá embaixo. Esse paciente, não dá para pensar nele em fazer o bloqueio de cara. Porque a chance dele evoluir bem é muito pequena. Porque o grande problema dele, quando você olha, ele tem dor. E isso chama a atenção dele. É o que leva ele à clínica da dor, muitas vezes. Mas se ele mantém a saúde mental lá embaixo, que é o que a gente falou dos yellow flags. Se ele mantém a saúde social lá embaixo, se ele mantém a saúde mental lá embaixo, se ele mantém a capacidade física lá embaixo, se ele mantém a disposição, a vontade, a energia lá embaixo, cara, você melhora a dor desse cara, você não muda a qualidade de vida dele. Você não consegue, de fato, melhorar a dor dele, porque existem outras coisas envolvendo esse tratamento. Como é feita a abordagem? Pode falar, Mariana. Não, e é curioso, né, André, isso que você falou agora, porque é super comum a gente encontrar no consultório, não é incomum, que a dor não seja o componente mais importante. É super comum a gente encontrar, às vezes, o paciente, não, a dor é 30% do problema e a saúde mental é 70% do problema, 80%. Uma grande limitação pela saúde mental e saúde social. E, às vezes, a dor, que é o que traz o paciente aqui, não é o maior dos problemas dele. E outra coisa que é super importante, essa questão da saúde mental, vamos falar, é um yellow flag e tal, ele tem vários trabalhos que demonstram isso. Que o paciente, que ele... Só se você pensar no procedimento, né? Que foi um exemplo que você deu. Se você pegar só essa parte, sem falar de tudo que você comentou e da importância da saúde mental e do impacto que a saúde mental tem. Se você pegar um paciente com a saúde mental ruim, um paciente que acha que o tratamento vai dar errado, que acha que o procedimento vai dar errado, esse paciente tem mais chances de desenvolver efeitos colaterais e complicações do procedimento do que o paciente que acha que o procedimento vai dar certo, que acredita que o tratamento vai dar certo. Então, assim, é até uma contraindicação relativa você fazer um procedimento num paciente com uma saúde mental ruim. Então, assim, ele não só vai melhorar, não vai melhorar, como algumas vezes ele pode, inclusive, piorar da dor se você já partir para um procedimento. Então, essa seleção de pacientes, ela tem que ser muito criteriosa, realmente, quando a gente trata de procedimentos, né? Às vezes o paciente chega muito ansioso em busca de um procedimento, ele acha que o procedimento vai ser realmente a salvação da lavoura, vai ser um milagre. E a verdade é que não é, né? O procedimento ele é fundamental, ele faz parte do tratamento, mas ele não pode ser visto assim como a salvação da lavoura, né? Ele é uma parte de todo o tratamento. Como entender isso? Por exemplo, hoje recebi uma paciente com uma dor, um vaginismo, uma dor na vagina. E o que a gente iniciou o tratamento tem um mês. Presta atenção nisso, como isso é interessante. Ela tem uma dor há um mês. Aí o que a gente fez? Eu olhei primeiro a consulta, saúde mental estava tudo meio tocado para baixo. Não estava muito ruim, mas é uma pessoa muito ansiosa. E tinha uma dor importante. A gente começou nela fazendo uma coisa muito legal, que é o BSV, que é o bloqueio simpático venoso. O que aconteceu? A dor sumiu. Presta atenção. Fazendo uma vez por semana, no caso dela, e a dor desapareceu. Aí ela teve a São Paulo a semana passada. Uma semana antes de ir para São Paulo, uma semana não, uns 4 dias antes de ir para São Paulo, a dor voltou de forma absurda. Quando ela chegou lá, a dor estava muito forte. Quando ela chegou, estava em crise de novo. O que modificou nesse negócio? É o fato da ansiedade. Ela ficou ansiosa porque ela foi a São Paulo fazer uma avaliação com um colega lá. Um colega, se eu não me engano, da ginecologia. Mas tudo bem, eu acho que tem que avaliar mesmo. Mas isso gerou nela um estresse. Ela voltou com muita dor. Hoje acabou que ela saiu do consultório sem dor. Entretanto, o que ela queria na cabeça dela, entre aspas? Pô, eu quero que faça um bloqueio. Aí eu falei, peraí, se eu fizer o bloqueio e você continuar tendo ansiedade importante, o que vai acontecer? Você vai continuar tendo dor. Então, a base do tratamento dessa paciente em específico, ela é a saúde mental. Ela é a gestão da emoção. Aí você fala assim, não, mas peraí, se você vai lá, queima o nervinho, ela não vai ter dor mais lá. Aí eu vou te falar assim, cara, não é bem assim que o negócio acontece. Porque você não consegue queimar 100%. Você queima parte da inervação. Entretanto, ficou parte da inervação ligada ao cérebro.
A identificação da dor do processo álgico, ele é no cérebro. O cérebro identifica e o cérebro fala assim, tá doendo. Não é o local que fala tá doendo. É o cérebro que fala que o local tá doendo. Entretanto, se esse cérebro acaba sendo afetado, aquela região, mesmo denervada, mesmo que a gente retire os nervos, a inervação, ela vai continuar doendo quando esse cérebro for agredido de alguma maneira. Eu quero ter sucesso terapêutico nesse paciente. A primeira coisa é gestão da emoção. Tem outras Deve-se parar de ter. coisas aí também, né, nisso que você falou, assim, porque mesmo se você, claro que isso é fundamental e tal, mas se você considerar só o aspecto anatômico, a gente também tem ali a sensibilização central, que aumenta o campo receptivo da dor, né? Então, assim, nem sempre a gente consegue, de fato, queimar o nervo, porque já está espalhada a dor, né? Então, não vai resolver. Né? Então, aquilo ali a gente já tem uma alteração a nível do corpo dorsal da medula, a gente já tem algumas alterações no cérebro, a gente já tem alterações de receptores. Então, nem adianta, assim, às vezes a dor está tão espalhada, tão bagunçada, que a gente precisa limpar essa bagunça primeiro, para depois pensar em fazer um bloqueio, né? Então, assim, de fato não é tão simples assim, né? Como as pessoas acham, né? Ah, vou queimar o nervo, ele vai resolver. Às vezes não vai. É super comum a gente encontrar isso, né? Uma coisa que acontece muito também, esse tipo de coisa, é às vezes cirurgia para dor lombar, né? Cirurgia de coluna. Que às vezes o paciente faz uma cirurgia, tem uma lesão e tem um resultado, mas é um resultado parcial. Porque ou às vezes ele já tem uma sensibilização importante, ou às vezes ele tem mais de um componente envolvido na dor lombar. Então, às vezes também tem algumas complicações que acontecem após a cirurgia, das cirurgias lombares, né? Que outras articulações podem ser sobrecarregadas. Ou então acontece muito disso também que você falou, às vezes o paciente tem uma lesão, tem uma dor, mas tem uma entesite associada, tem um problema da face associada, tem um problema de músculo associado, que a cirurgia não trata e às vezes até piora, né? Então a gente sempre tem que levar isso em consideração, os outros componentes ali da dor. Né? A dor é muito complexo, né, doutora André? A dor é muito complexo, a gente não pode simplificar, né? Às vezes achar que é só uma coisa e O pronto. nosso nicho de atuação, também o que eu tenho que levar em conta, quando a gente fala aqui, é o perfil do paciente que chega a Relivium hoje, né? Acaba sendo um paciente que ele já vem cursando com dor há muitos anos, infelizmente. Acaba que ele vai sendo mexido para depois cair. Então nós falamos, por isso que a gente fala muito nesse perfil aqui, dessa complexidade, que isso não é de todos. Observe que eu atendi hoje um paciente com dor crônica na lombar de 4 a 5 meses e era uma dor pontual. Um empresário, 72 anos, com a possível entesite ali dos interespinhosos. Agora, se essa pessoa não é identificada essa entesite e que, de um modo geral, não ocorre com facilidade, porque não é algo que chama a atenção de um cara que vai laudar uma ressonância magnética, por exemplo, e nem dos colegas que trabalham com coluna, acaba não sendo algo que dão valor, até porque aparentemente tem alterações que chamam mais atenção. Por exemplo, a artrose, a hernia de disco e por aí vai, né? Os problemas nos corpos da vértebra e etc. A entesite, isso não dói tanto assim não. Então acaba que vai perpetuando esse problema. E quando esse problema vai perpetuando, outras estruturas começam a ser acometidas. Acometendo outras estruturas, o problema já acaba sendo muito mais complexo. Então aí o paciente, de fato, ele começou com uma dor e olha só o que acontece com ele. Um cara de 72 anos. Eu comecei a dor, eu sempre fiz atividade física. Tem 2 meses, 3 meses que ele não faz nenhuma atividade física. Isso por si só já vai gerar problema para ele. Então, uma dor que começou na coluna, que só dói nele por hora na posição de ortostase, só dói com ele quando ele está em pé. Isso vai se agravando, porque ele deixa de fazer atividade física, vai ficando com aquela coluna mais fraca, com a musculatura ali mais fraca, vai tendo as frouxidões ligamentares, vai evoluindo ali com alguma instabilidade e por aí segue. Ou seja, ele vai ficando muito mais complexo com o passar do tempo. E é o que a gente recebe. Ou seja, depois de 5, 10, 15, 20 anos de dor, já está quase tudo meio bagunçado. Então acaba que
tem que se falar muito da importância de começar também com essas outras terapias que a gente estava falando aqui. Mariana, vamos caminhar aqui para os nossos tratamentos, que eu estou vendo da hora aqui. A gente vai falar semana que vem sobre tratamento, né? Mas eu não, acho... hoje não? Não, semana que vem. Mas eu acho que Hoje é para falar de quê? Hoje era só causa de dor lombar. Causa de dor lombar. Mas eu acho que a gente pode falar um pouco, assim, a gente vai falar, né? Eu acho que Não, tudo a bem, gente deixa vai para semana que vem. sobre equipe multiprofissional, que é fundamental, sobre essas causas subjacentes que a gente tem que procurar. E uma coisa que é super legal, que a gente vai começar mais semana que vem, falando um pouco de diagnóstico ainda, a importância do bloqueio diagnóstico, né? Para a gente conseguir realmente falar de tratamento. Então, assim, o que é o bloqueio diagnóstico? O bloqueio diagnóstico, a gente examina o paciente, a gente conversa com o paciente, a gente tem uma hipótese. Eu acho que essa dor aqui vem das articulações facetárias, que são as articulações entre as vértebras da coluna. Então, o que a gente faz? A gente leva esse paciente para o centro cirúrgico, para o nosso centro cirúrgico, para o centro cirúrgico de um hospital, e a gente vai fazer um procedimento guiado, sempre guiado por imagem. Então, a gente pode guiar tanto por ultrassom como por raio-x, que é a radioscopia. E daí a gente injeta uma pequena quantidade de anestésico, uma quantidade muito pequena, 0,2 ml, e a gente vai lá naquela estrutura que a gente acha que é a causa de dor e bloqueia aquela estrutura. A gente anestesia aquela estrutura. Aí pede para o paciente levantar, pede para o paciente fazer um movimento que de uma forma geral, cause dor nele. Se o paciente tem uma melhora importante, uma melhora de 80%, 90%, a gente considera que o bloqueio é positivo e que a dor daquele paciente provavelmente vem daquela estrutura, ou um componente importante da dor vem daquela estrutura. Sabendo qual que é a estrutura, a gente pode ter um tratamento mais assertivo, né? A gente pode oferecer um tratamento mais assertivo e trazer mais benefício para o paciente. A gente vai conversar um pouco mais sobre as possibilidades de tratamento que a gente tem semana que vem. Mas uma coisa que eu acho importante a gente conversar aqui é a importância do diagnóstico correto, né? É super importante a gente ter um diagnóstico correto. E a forma mais precisa da gente conseguir esse diagnóstico é através do bloqueio diagnóstico. Estou vendo aqui uns colegas da cirurgia de coluna, e hoje da dor, prazer recebê-lo aqui também. O seguinte, eu acho que isso deve ficar para todos, sabe assim? Dor na região lombar, nem sempre ela é das estruturas que compõem uma coluna vertebral. Ela nem sempre ela está relacionada à articulação, ou seja, à artrose. E muitas vezes nem é o mais importante de fato, nem sempre é o disco, nem sempre é a compressão da raiz. E eu chamo a atenção para algumas pessoas que existe um complexo conjunto de músculos ali. E esses músculos se inserem nos ossos que tem, por exemplo, na bacia. Eu estou com um paciente agora, que toda hora tem um novo, né? Mas é verdade. Estou com um outro paciente agora, que a gente começou fazendo um tratamento de interespinhoso, de facetas lombares. A dor na região axial e que ia para a perna melhorou. E no exame físico, a musculatura que tem ali, o oblíquo, o quadrado, o lombar, eles se inserem na crista ilíaca, nos ossos que tem aqui do quadril. E o que a gente começou a fazer? Proloterapia na inserção das fáscias. Ele evoluiu muito bem, mas ainda permanecia, olha só, permanecia dor lombar baixa. Vamos examinar esse homem de novo, vamos ver o que tem diferente. E o que vai vendo? Um pouquinho para baixo, uma tendinopatia de glúteo. Fez o bloqueio, levei ele para a sala, fiz um bloqueio, que isso a gente faz com ultrassom, coisa muito rápida. A gente pega o ultrassom, coloca e vê ali o músculo, o glúteo médio, o glúteo mínimo e etc, inserindo a bursa. E ali eu fiz um bloqueio, a dor zerou. Ou seja, é um paciente que tinha uma dor lombar, olha o quanto de coisa que ele tem problema. Ele tinha uma dor lombar, foi melhorando, centralizou mais à direita, foi feito a fáscia lombar, aí quando eu faço fáscia, geralmente eu faço bilateral, foi feita uma fáscia lombar, a dor manteve-se à direita, mas mais inferior. Exame físico, pô, agora, cara, tem que ter coisa a mais aí. Foi feito um exame de quadril e tinha uma tendinopatia. Eu falei, pô, vamos fazer um bloqueiozinho nessa tendinite. Eles falaram assim, alguém pode questionar, pô, André, você podia ter botado na sala e feito o bloqueio logo na sala. A vontade é, mas por que não fiz, para quem for questionar? Pelo simples fato de haver a necessidade de documentação
que é importante ter ali um exame comprovando o ato médico, né? Então, eu fiz um pedido de exame, lá estava a tendinopatia, fiz o bloqueio da tendinopatia e o que aconteceu? A dor melhorou. Ou seja, um paciente começou com a dor lá em cima e tinha várias estruturas alteradas. Ele está evoluindo bem, daqui a pouco esperamos nós que esteja alta. Ô, meu amigo, um beijo por você, saudade. Esse homem a gente fazia bloqueio, já tem uns 10 anos. Já. Mano, acidentados, eu tenho uma foto com você, carinho. Tatu. Lá no Acidentados. Uma foto que eu guardo com muito carinho. Lá de Brasília. Quer dizer, um cara aqui de Vitória que fez eu fazer anestesia. A história minha de anestesia tem a ver com esse cara que entrou aí. Porque a gente fez faculdade juntos e no final da faculdade ele falou assim, pô, vou fazer ortopedia. Eu falei assim, bicho, vamos trabalhar junto. Eu nunca pensei em fazer ortopedia, porque eu queria ser médico, né? Aí eu falei assim, pô, eu precisava estudar um pouco mais, assim, sei lá. Tenho uma impressão que... Eu falei assim, tu quer saber, eu vou fazer anestesia para trabalhar com você. Que aí a gente trabalha junto. Acabei que nós fizemos residência junto no mesmo hospital, ele fez ortopedia, fez cirurgia de coluna, fez dor e etc. E acabou que eu fiz anestesiologia, depois eu fui para dor. Muito bacana. Mariana, É isso, André. eu tenho que falar da semana que vem de medicamentos, né? Eu acho que a gente tem que falar Tem de muita coisa para gente falar. opioides, falar de modulador, falar dos bloqueios de novo. Tô vendo aqui, tem muita coisa para falar. Mas semana que vem a gente fala. Perfeito, André. Muito bom, muito obrigada por mais uma live. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Se você for com alguma dúvida, pode deixar lá na foto da nossa live, que a gente vai adorar responder vocês semana que vem. O tema da semana que vem é tratamento. Então, se você tem alguma dúvida sobre o tratamento da dor lombar, deixe sua pergunta lá para a gente resolver semana que vem. Deixa eu te perguntar, tem paciente aí? Bom, hein? Vai até tarde aí. Deixando alguém feliz. Vai dormir tranquilo, dormir melhor. Você estava elegante hoje, manhã. Todo de preto, você saiu do estúdio, mas estava fazendo foto, né? Não, tava não. Não? E aquela foto Aquela que tá no foto seu perfil lá? é de outro dia. Ah, tá. Eu tô Então tá parecida bom. mesmo. Pessoal, um beijo Tchau, grande. gente. Boa Que o Pai noite. do Céu abençoe a vida de vocês, a vida da família de vocês e até segunda-feira que vem.